Fala galera, professor Luiz por aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou te ajudar a utilizar mais o seu computador, utilizar mais o seu celular e utilizar o aplicativo que você tem aí nele, que você usa todos os dias para fechar mais clientes, mais alunos aí para o seu estúdio. Que aplicativo é esse? É o WhatsApp, né? Basicamente todo negócio, todo estúdio tem que ter um WhatsApp Business, um WhatsApp de negócios, porque lá dentro eu vou te mostrar aqui tudo mais, como é que você vai estar utilizando ele, algumas ferramentas que vão te auxiliar a fechar com pelo menos 15 novos clientes, 15 novos alunos todos os meses. E da onde que eu tirei esse número? Basicamente esse é o resultado, né, que a gente tem feito aqui no estúdio, depois de ter começado a utilizar essas ferramentas. Então, cara, como eu vou utilizar aqui o meu WhatsApp, vou mostrar aqui como é que faz, descrever tudo certinho aqui as ferramentas, peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo com outro gestor de estúdio para ele também ficar sabendo de como é que ele pode estar utilizando dessa ferramenta, tá? Para que ele consiga fechar mais clientes para o negócio dele e para que você também consiga receber mais conteúdos como esse. O YouTube sempre vai recomendar os meus vídeos para você se você curtir, se você se inscrever, se você comentar, enfim, interaja com a gente aqui para você não perder nenhum conteúdo que a gente sempre está trazendo para você. Bom, vamos lá. Como eu sempre falo para vocês, né, a ideia dos vídeos por aqui é a gente ensinar a fazer mais dinheiro com o seu estúdio, fechando mais clientes, né, batendo a marca de pelo menos 100 alunos aí dentro do seu espaço, mas da maneira correta, fazendo com que você não fique trabalhando o dia todo igual um doido, que você consiga pelo menos dar ali um tempo para as atividades administrativas que você, como gestor do seu espaço, tem que cuidar. A ideia aqui do canal é te ajudar a fechar com mais clientes, só que até, né, dando ali uma média de no máximo 4 aulas por dia, tá? Então se você quer saber como é que você pode estar usando o WhatsApp para chegar nesse resultado, fica até o final do vídeo. Bom, vamos lá galera, vamos lá para o nosso computador aqui. A ideia é que você entre aqui dentro do meu WhatsApp, tá? Do WhatsApp Web, que eu vou estar te mostrando a versão aqui dentro do computador. Peço que você ignore isso, essa parte aqui do lado. Isso aqui é uma outra ferramenta que eu utilizo para, né, traquear minhas conversas, é um CRM, eu posso trazer isso até de um vídeo para vocês mais para frente, mas é um assunto para outro vídeo, tá? Quero que vocês prestem atenção em tudo aquilo que eu for utilizar de ferramentas dentro das conversas e também de filtros aqui que eu vou estar utilizando. Vou mostrar primeiro esses filtros aqui. Se você clicar nesse botãozinho aqui do lado, você vai conseguir achar uma aba aqui, ó, chamada de etiquetas. E o que são as etiquetas do WhatsApp Business? Né? Um WhatsApp normal você não consegue fazer isso, tá? Tem que ter o WhatsApp Business. Então, o primeiro passo, vamos retroceder um pouquinho. Você, como gestor do seu espaço, tem que ter um número, pode ser um número separado ou seu número pessoal mesmo, de WhatsApp Business. Depois de você fazer o download do WhatsApp Business, você vai ver uma abinha chamada de ferramentas, onde lá você vai ter diversas ferramentas para você utilizar no teu negócio. Tá? Você pode estar utilizando as mensagens de boas-vindas, as mensagens de ausência. Eu não gosto muito, porque basicamente eu estou respondendo ali meus clientes sempre que possível. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o que eu utilizo para fechar com mais clientes. A primeira ferramenta, então, é essa aqui das etiquetas. O que são as etiquetas? Basicamente, você consegue etiquetar uma conversa, etiquetar um contato, etiquetar um grupo também, você pode etiquetar um grupo. E para que serve uma etiqueta? Vocês podem ver aqui tá, essas né, palavras estranhas, RMKT2, mensagens via ADS, ex-alunos, né, enfim. Eu consigo saber em que estágio da conversa eu parei de falar com aquela pessoa só por essa etiqueta ou da onde ela veio, né? De acordo com essa mensagem aqui via ads. Por que serve para isso? O que serve? Digamos que você fez uma postagem legal no Instagram, fez um anúncio bacana, a pessoa chegou para conversar contigo no WhatsApp, mas por algum motivo ela não marcou uma aula experimental com você, ela perdeu o interesse ou ela achou muito caro, enfim. Você consegue, né, traquear essa pessoa através da etiqueta. Quais são as etiquetas que eu uso, né, com mais frequência? São essas 4 aqui que eu coloquei dentro do WhatsApp. As mensagens via anúncios, porque daí eu consigo saber quais anúncios estão dando mais resultado, né? Se os anúncios daquele mês estão dando resultado. O remarketing 2 são pessoas que entraram em contato comigo, não conseguindo nem marcar aula experimental por algum motivo, às vezes eu não tinha o horário que ela precisava, ou aconteceu alguma coisa, enfim. Por algum motivo a gente não continua a conversa. O remarketing 3 são pessoas que vieram até o espaço,
marcaram experimental, vieram, fizeram a aula, mas não fecharam no primeiro momento, por algum motivo também. E os ex-alunos são os ex-alunos, são pessoas que já saíram dentro do meu estúdio, já são ex-alunos. E por que eu faço essa divisão aqui entre as pessoas? Porque eu, ora, estou reativando esses contatos para marcar uma aula experimental, caso elas não tenham marcado, para virar um aluno meu, de fato, né, se for do Remarketing 3, ou para reativar um ex-aluno. E assim, com essa ferramenta das etiquetas, eu consigo fazer muito mais rentabilidade com o investimento de marketing que eu já fiz. Eu não tenho que ficar investindo de novo, investindo de novo, investindo de novo. O primeiro investimento que você faz no marketing é para tornar a pessoa interessada, clicar no link da bio, clicar no seu anúncio, para que ela venha conversar com você no WhatsApp. E isso tem um custo de energia, de você criar uma estratégia de marketing, de você criar os anúncios, né, no gerenciador de anúncios, de você estar gastando dinheiro de fato com tudo isso para trazer a pessoa interessada até seu WhatsApp. Por exemplo, acontece muito, né? A aula tá cheia das 19 horas, não sei, e a pessoa só pode vir às 19 horas. Tá bom, daí você não conseguiu marcar aquela aula e acabou? Nunca mais você vai falar com a pessoa? Nunca mais você vai ofertar alguma coisa para a pessoa? Não, você não pode deixar isso, porque senão você vai estar gastando toda essa energia no marketing, nos seus anúncios, em divulgar o seu espaço. A pessoa se interessou pela sua solução, quer marcar uma aula experimental, só que naquele momento não deu certo. E daí abriu uma vaga às 19, o que você vai fazer? Você vai chamar uma outra pessoa, vai tentar fazer tudo de novo? Quando já tem alguém no seu WhatsApp que queria aquilo, né? Então eu venho aqui, por exemplo, quando eu sei que já abriu algum horário, né, e tal, para aula experimental ou para aula de fato, venho aqui no Remarketing 2 e daí eu tenho aqui, ó, todos esses contatos de pessoas que já falaram comigo e que por um acaso a gente não conseguiu marcar uma aula experimental por algum motivo. E como vocês podem ver, ó, eles ficam com essa etiquetinha aqui amarela do lado. Ah, Luiz, mas eu queria fazer uma ação para os meus ex-alunos. Também dá para fazer uma ação para os ex-alunos aqui, ó, tá? Todos os meus ex-alunos, pessoas que já passaram pelo estúdio e que por um acaso não são mais meus alunos, a gente não marcou mais uma aula, enfim, não deu mais certo por aquele motivo que a pessoa saiu. Entrou ali na conversa, vê certinho porque vai que abriu uma vaga que a pessoa já fazia, ou que você lembrou dela, que, né, é mais fácil de você conseguir achar a pessoa certa no momento certo, quando você sabe em que nível, em que estágio a pessoa parou de conversar contigo, tá? Essa é a ideia das etiquetas, de você conseguir traquear qual é aquele contato e qual foi o nível de interesse que a pessoa teve. Às vezes você pode fazer a sua divisão da maneira com que você quiser. Ah, primeiro contato, fez aula experimental, fechou, aluno ativo, ex-aluno, você pode fazer de 1000 maneiras isso aqui. A segunda ferramenta que a gente utiliza bastante, que eu utilizo todos os dias, né, é a ferramenta de respostas rápidas no WhatsApp. Quando você vai ver, né, no teu WhatsApp Web ou no teu WhatsApp Business no celular, tem lá respostas rápidas, que são respostas prontas a partir de uma palavra. E como que você ativa isso? Você coloca lá barra, digamos, apresentação, que é a minha apresentação. Quando uma pessoa vem conversar comigo, eu não tenho que escrever tudo isso aqui. Olá, aqui quem fala é o professor Luiz Gustavo. Legal que você se interessou pelas suas aulas. Essa é a minha forma de me apresentar. Você pode fazer da maneira com que você quiser. Mas eu não tenho que ficar digitando isso aqui todo momento. Eu simplesmente venho aqui e escrevo lá apresentação. Ó. Nem tive que escrever a apresentação toda. Ele já identifica uma palavra ali parecida, né, com o que você está querendo falar e já coloca a mensagem rápida que você tem. Eu posso fazer isso, meu endereço. Aqui, ó, endereço, eu já deixo tudo bonitinho. Qualquer dúvida para você entrar, qual é o Pix daqui, o que é o método DUI, o funcionamento do estúdio, as modalidades, eu perguntar qual é o período que seria melhor para a pessoa. Através dessas mensagens, de verdade, eu acho que eu ganhei pelo menos umas 2 horas no meu dia. Porque a galera vem e pergunta, normalmente são as mesmas perguntas que eles vêm falar, vem perguntar sobre preço, vem perguntar sobre o endereço, vem perguntar sobre as modalidades, e você pode ter tudo isso, tá, já pronto, já com uma resposta padronizada, para que você não tenha que ficar digitando toda vez a mesma mensagem, digitando toda vez a mesma mensagem. Você consegue fazer isso já pensando de antemão qual que vai ser as perguntas da pessoa e como é que vai ser esse andamento dessa
dessa conversa. Ah, Luiz, mas como que isso vai me fazer fechar com 15 novos alunos, né, todos os meses, cara? O que que isso faz de diferença, né, no dia a dia para que você consiga vender mais? Você consegue montar uma coisa que a gente chama de script de vendas. É uma conversa a qual você já pensou como é que vai ser o andamento dessa conversa com a finalidade que você quer dar para aquela conversa. Por exemplo, todo primeiro contato meu, eu me apresento, eu pergunto qual é o objetivo que a pessoa tem em estar me procurando, né? Qual que é a aula que ela está procurando, ou qual é o objetivo que ela tem em estar procurando o meu estúdio. Eu indico a melhor aula para ela, eu pergunto se ela já fez essa aula e eu chamo ela para uma aula experimental. Basicamente, eu faço isso nessas 5 etapas. E todas essas respostas já estão, né, aqui nas minhas respostas rápidas dentro do WhatsApp Business. E eu também tenho respostas prontas para etiqueta de Remarketing 2, que é o que eu chamo, né, de Remarketing 2, que são pessoas que entraram em contato comigo no passado, mas não marcaram uma aula experimental. Eu tenho uma etiqueta aqui, ó, Remarketing 2. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz Gustavo, nós falamos há algum tempo e hoje eu lembrei de você porque surgindo algumas vagas nas nossas turmas aqui no estúdio. O que acha de marcar uma aula experimental para conhecer o nosso trabalho? Né? Essa resposta aqui, essa pergunta, na verdade, ela já está pronta e ela já é padronizada para esse público aqui. Então eu já sei para quem enviar através das etiquetas, para o público correto, e como enviar, qual que é a mensagem que eu vou estar enviando para essa pessoa. Para daí sim conseguir fazer com que eu ganhe velocidade nos meus atendimentos ali através do WhatsApp, né? Porque você sabe, as pessoas são muito imediatistas. Se você demora muito para responder uma mensagem, se você demora muito para dar satisfação, ou se você demora muito para dar um retorno para a pessoa, que muitas vezes a pessoa tentou falar com você semana passada e nessa semana abriu a vaga que a pessoa estava querendo, só que você não tem ela traqueada nesse meio tempo, e você perdeu esse contato. Só de você perder todo esse tempo aqui, ela vai atrás de um concorrente, e ele por um acaso tinha um horário que ela precisava e daí fecha. Tá vendo? Essas ferramentas, né, no WhatsApp Business, a gente utiliza para agilizar, né, para dar mais agilidade na hora do atendimento e para que você consiga fazer isso de maneira mais assertiva através do script de vendas, que é muito, muito importante que você faça aí para o seu estúdio. Você vai pensar no que as pessoas sempre vêm te perguntar e vai dar uma sequência de respostas já prontas com a finalidade que você quer. E eu recomendo que seja uma aula experimental. E como que você vai fazer esse script de vendas? Vamos abrir aqui, ó, uma nota, tá? Onde a gente vai falar como é que a gente vai fazer um script de vendas para o WhatsApp. Então, primeiro, você vai fazer a apresentação. Você pode colocar o seu nome, nome do seu estúdio, né? Olá, aqui é o Luiz Gustavo, do estúdio DUI. E uma mensagem cordial dizendo obrigado pelo seu contato, é bacana que você se interessou pelas nossas aulas, alguma coisa do tipo. Essa é a primeira parte. Nessa primeira apresentação aqui, não é necessário, né, você terminar com uma pergunta, mas em todas as outras etapas, eu vou dizer para você, e é uma dica que eu obtive assim de feeling mesmo, de tanto atender as pessoas, né? Eu não sei se eu mostrei isso para vocês, mas só de pessoas que entraram em contato comigo e não conseguiram marcar uma aula experimental, tem mais de 600 pessoas, fora as que deram certo, fora as que vieram fazer uma aula experimental, enfim. Então eu já falei com muita gente e eu percebi que quando eu termino a minha parte da conversa com uma pergunta, isso estimula muito mais com que ela me responda. Tá? Do que só, por exemplo, quando você lança, digamos, o valor da mensalidade do seu estúdio. Né? Se você lança o valor da mensalidade do seu estúdio e deixa lá, às vezes a pessoa olha, fica com dúvida ou fica, sei lá, pensando mil coisas, porque você não deu uma direção para ela. E aí, como é que continua essa conversa agora? Sempre é você que tem que mandar nessa continuação da conversa e como que é a melhor maneira de fazer isso através de uma pergunta. Eu pergunto, por exemplo, seria mais ou menos esse valor que você está pensando em investir nos seus treinos? E daí, a partir da resposta, às vezes a pessoa fala que não, já é muito caro, eu não estava pensando em gastar não sei quanto, ou sim, tá dentro do que eu estava pesquisando e tal. Enfim, esse é só um exemplo. Na apresentação você não precisa, mas a partir da segunda etapa, que é para saber os objetivos do possível aluno,
aqui, daqui para baixo, na verdade, você sempre vai terminar essa conversa com uma pergunta, tá? Você vai perguntar qual é o objetivo que você tem procurando hoje, qual aula que você está buscando? Uma aula de treinamento funcional ou aula de pilates? Eu pergunto isso para quando a pessoa vem direto querer marcar uma aula mental, por exemplo. Olá, tudo bem? Eu vi o teu Instagram e queria marcar uma aula mental. Poxa, que legal, não sei o que. Olá, meu nome é Gustavo e legal que você se interessou pelas nossas aulas. Qual aula que você quer experimentar? Aula de pilates ou aula de treinamento funcional? Né? Você sempre termina com uma pergunta. O terceiro ponto. É daí que você mostra daí os seus diferenciais da metodologia, tá? Porque daí você já sabe o que a pessoa quer. Aí você vai indicar, vou colocar isso aqui, indicar a melhor aula e mostrar rapidamente os seus diferenciais. Através dos seus diferenciais, você vai se diferenciar da concorrência. Você vai explicar um pouco da metodologia que você utiliza, como é que você faz, como é que você deixa de fazer, quantas pessoas são por aula, isso é um diferencial bacana para estúdios, como é que você chegou na metodologia, qual que é o principal objetivo que outros alunos também têm, né, em comum com aquela pessoa. Por exemplo, aqui no estúdio existem basicamente 2 perfis de pessoas. As pessoas que querem emagrecer, né? E as pessoas que querem fazer pilates ou tratar algum problema com o pilates, né? A gente tem basicamente esses 2 públicos. E para cada um deles eu mostro os diferenciais diferentes. Uma pessoa que vem professor Luiz, eu tô atrás de pilates porque eu tenho um problema na minha coluna e o meu médico me recomendou. Eu não vou ficar falando sobre emagrecimento com essa pessoa, sobre dieta, sobre a nossa parceria com a Nutri, que a gente tem uma Nutri parceira. Eu não vou ficar falando esse tipo de coisa com ela. Eu vou falar que a minha aula de pilates aqui no estúdio, ela é feita para no máximo 2 pessoas e que daí assim a gente consegue dar bastante segurança para ela durante todo o atendimento dela. Que na nossa equipe a gente tem tanto a profissional de educação física quanto a fisioterapeuta, para quando você estiver no estágio de mais reabilitação e tratamento, você faça com a físio e depois você passe para a profissional de educação física para melhorar o seu condicionamento físico com o pilates. Tá entendendo como o objetivo da pessoa ele muda, né, a maneira com que vai a conversa e que você vai demonstrar os seus diferenciais. Aí você precisa fazer disso, né, não um texto gigantesco. Eu vejo muita gente errando nisso, que daí quer falar de tudo, né? Quer falar da marca que usa no aparelho, quer falar que limpa o estúdio. Cara, é para ser tipo diferencial claro e rapidinho. No WhatsApp ali é coisa rápida. Às vezes eu mando alguns áudios explicando um pouco da metodologia que a gente utiliza aqui, mas é um áudio tipo rapidinho, não chega a 30 segundos de áudio, é bem menos do que isso, tá? Para não ser chato também com a pessoa. E vamos para a quarta etapa. Na quarta etapa do nosso script de vendas, aí você já se apresentou, você já sabe qual é o objetivo que essa pessoa quer, você já indicou a melhor aula e mostrou os diferenciais, e aqui é um momento onde você vai encaminhando para o fechamento. Aqui, um pouquinho antes ali nos diferenciais, você pode já dizer quanto que é o seu preço, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum em você dizer o preço antes de marcar uma aula experimental, mas se você não disser, você tem que falar depois da aula experimental para a pessoa sempre estar ciente do quanto você cobra de mensalidade, tá? Porque às vezes é realmente fora do orçamento dela e não vai adiantar nada ela fazer uma aula experimental se ela não pode pagar o quanto você tá fazendo na sua mensalidade. Aqui nessa quarta etapa, eu sempre questiono se a pessoa já fez alguma aula parecida com aquela, né, que eu tô falando ali, né, para ela no final. Por exemplo, perguntar sobre a experiência com a aula. Ah, você já fez aula de treinamento funcional antes? Ah, você já fez uma aula de pilates antes? Sabe como é que funciona? Normalmente, ela vai dizer... Não, normalmente não. Se ela disser sim, se ela disser não, a resposta é sempre a mesma. Você convida ela a fazer uma aula experimental no seu estúdio. CTA de aula experimental. CTA é Call to Action, em inglês, enfim. Você chama ela para uma ação, você vai fazer com que ela tome uma ação dentro da conversa. E aí, vamos marcar uma aula experimental? O que você acha de marcar uma aula experimental para conhecer o nosso estúdio? O que você acha de conhecer a nossa metodologia através de uma aula experimental totalmente gratuita? Você vai fazer isso do teu jeito, mas você vai fazer uma CTA de aula experimental. E é desse jeito aqui, eu coloco todas essas mensagens, né, esse script de vendas já nas minhas respostas rápidas, porque não tem que ficar digitando para todo mundo a mesma coisa, cara.
tá tudo salvo lá. Você tem que usar as ferramentas para agilizar o seu processo. Mas a base tá aqui. Você faz o script de vendas, você sabe para quem você está mandando esse script de vendas e daí você agiliza com a ferramenta das respostas rápidas. E esse script de vendas aqui, ele é o mais básico de todos. É para quando as pessoas vão entrar em contato contigo, né, e vão querer marcar uma aula experimental ou saber mais sobre a sua aula. Mas existem scripts de venda para tudo, para todo tipo de cliente tem. Tem o script de vendas que eu utilizo para reativar um ex-aluno. Aí começa diferente, né? Porque ele já sabe quem eu sou. Ele é um ex-aluno. Por um acaso ele parou de fazer aula porque ele teve que fazer uma cirurgia. Aí você vai lá, entra na conversa, lê um pouquinho, vou puxar um assunto aqui, como é que ele tá, como é que tá a recuperação dele, o que ele acha de voltar aos treinos. Existem scripts de vendas para tudo, tá? Se você ainda não tinha ouvido falar sobre isso, se concentra nesse aqui, que é o mais básico. Coloca ele através das ferramentas do WhatsApp que eu já te mostrei aqui, que com certeza você vai conseguir fechar com muito mais clientes e de maneira muito mais ágil, sem fazer com que você perca muito tempo ali respondendo todo mundo, né, através das mensagens no 1 a 1. É bem importante que você tenha aqui também, né, no WhatsApp, as informações de endereço, dos seus valores, né, da mensalidade mesmo, quanto que você está cobrando, enfim, se você cobra por atendimento ou por mensalidade, você coloca para mostrar para a pessoa. Você fala um pouco, o professor responsável pela aula é tal pessoa, procure por ele, enfim. Você tem que colocar também essas informações importantes, porque elas são importantes e elas são recorrentes ali dentro do seu WhatsApp. E dessa maneira, utilizando o script de vendas, as etiquetas e as respostas rápidas, que eu consigo fechar com pelo menos 15 alunos novos todos os meses. Essa é a média de fechamento que a gente tem aqui no estúdio, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas essa é a média. Pra você ter ideia, em janeiro eu fechei com 30 novas vendas, eu falei com mais de 100 pessoas que não me conheciam, né, que vieram atrás do meu negócio, através, né, das redes sociais e através de todas as fontes de tráfego que a gente utiliza, e se eu não utilizasse as ferramentas, né, que eu mostrei para vocês aqui, eu tava ferrado. Imagina responder ali 5, 6, 7, 8, 10 pessoas no mesmo dia, né, tudo ao mesmo tempo, 1 a 1, querendo, né, não sabendo com quem que eu tava falando. Eu já fui colocando as etiquetas, porque às vezes não rolava de marcar uma aula, mas depois eu ia falar com a pessoa, enfim. E utilizando todas essas ferramentas que eu mostrei aqui para você, para vender mais e para lucrar mais com o meu estúdio. E galera, por hoje é só. Eu queria utilizar, né, de todo esse tempo para mostrar isso mesmo para vocês, quais são as ferramentas que eu utilizo aqui do WhatsApp para fechar com mais alunos. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser saber mais sobre essas ferramentas, comenta aqui. Curte esse vídeo também se ele for, né, relevante para você, para eu saber se de fato está ajudando vocês ou não. E compartilhe com um amigo, que eu tenho certeza que mais pessoas vendo, mais pessoas consigam dar a opinião sobre o conteúdo e mais feedback eu tendo, né, mais feedback chegando para mim, eu consigo melhorar ainda mais o conteúdo para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!